Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 16 de março, a palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas 11, do 14 até o 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem-amado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós temos aqui essa passagem na qual Jesus era acusado, vamos dizer assim, ou apontado de não ser de Deus, mas ser do inimigo de Deus. E ele dá uma catequese fantástica falando que como que um reino que está dividido pode sobreviver. Então, essa é a verdade para nós hoje. Uma pessoa que diz que está na igreja, mas o trabalho que ela faz é um trabalho que não gera frutos ou gera frutos contrários, está totalmente errado. E pego um exemplo que me chegou esta semana da Arquidiocese de Belo Horizonte, região de Renser, região episcopal Nossa Senhora do Rosário, Piedade dos Gerais, cidade ou distrito ali, Piedade dos Gerais. Às vezes eu posso estar falando que é uma cidade, é um distrito, mas enfim, eu não sei se tem mais de uma paróquia, capela, mas o que aconteceu nesse local foi que o padre, o pároco, ele tirou as cruzes ali das estações da Via Sacra que se reza na Quaresma. Daí quando nós falamos que a teologia da libertação ela deturpa completamente o sentido das coisas e que a campanha da fraternidade nesse tempo, da forma como ela é feita, o sentido que a CNBB dá para essa campanha gera uma certa confusão na cabeça dos padres, na cabeça dos fiéis, sobre o sentido da quaresma. Porque os pilares quaresmais da igreja não mudaram, mas por a campanha da fraternidade ser feita nesses 40 dias da quaresma, muitas vezes as pessoas acham que
você não precisa mais fazer jejum, esmola, oração, não. Só fazer a campanha da fraternidade. Então acaba se tornando uma distração, tá? Uma distração sobre o real sentido da quaresma. Claro que a campanha da fraternidade é opcional e não é obrigatória, diferentemente dos 3 pilares da quaresma: oração, jejum e esmola, que são obrigatórios, tá? Para todos aqueles católicos que querem viver bem a quaresma para chegar numa Páscoa Santa. Mas enfim, o padre, ele tira as estações da Via Sacra e coloca quadros, comunas da teologia da libertação no local. Coloca quadro da desigualdade, quadro da ecologia e, pasmem vocês, ele coloca também um quadro com a bandeira do MST, um quadro da reforma agrária. Então, cada estação ali, ele colocou um quadro da teologia da libertação, que não tem nada a ver com o catolicismo, mas sim com políticas sociais que nem católicas são. Eu quero até colocar a imagem do quadro do MST aqui. Esse quadro, vocês estão vendo? Tem uma cruz feita de arame farpado, né? É algo, vamos dizer assim, que deturpa e banaliza completamente o que é verdadeiramente uma via sacra na quaresma. Isso vai de, vamos dizer assim, de conseguinte ali do que o Evangelho nos fala hoje, ou seja, ele vai de encontro ali ao que Jesus está falando. Por quê? Porque um padre que faz isso, ele não está contribuindo para a verdade do Evangelho ser espalhada. Ele está contribuindo para que as ideologias sejam espalhadas. Entenderam? Então isso está completamente distorcido, invertido do que é realmente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina, meus irmãos, uma comunidade, uma paróquia em que essas coisas acontecem. Como fica a cabecinha das pessoas que frequentam essa paróquia? Imagina se não for uma pessoa que é bem instruída, bem formada a respeito, vou pegar aqui, a respeito da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a respeito do catecismo da Igreja Católica. Então, se uma pessoa não é bem formada ou não tem uma base, um alicerce muito bem fundamentado, ela vai acabar se tornando uma ativista dentro da igreja dessas causas sociais. Lembrando que é como Dom Adair José Guimarães sempre diz, a igreja sempre cuidou dos pobres. Agora eu quero ver o pessoal que defende a teologia da libertação aí, eu quero ver me mostrar um lugar que a teologia da libertação não é ideologia, que não tem o marxismo junto, porque falam de uma teologia da libertação que não existe. Porque a doutrina social da igreja é essa sim. Essa existe desde o início da igreja. A igreja sempre cuidou dos pobres, dos oprimidos. A igreja sempre fez esse papel desde o início. A Igreja Católica é a instituição caritativa que mais faz trabalhos humanitários e sociais no mundo todo. Mais faz. Agora a questão é,
essas ideologias que têm, vamos dizer assim, um cunho político, social, tá? Porque colocar uma bandeira, uma cruz com uma bandeira do MST na igreja, nada é mais do que fazer política, tá? Política ideologizada dentro da igreja. Então, nós precisamos rezar, mas precisamos conscientizar também que isso não pode acontecer. Os paroquianos não podem aceitar que a verdade do Evangelho, a via sacra, que é tão bonita de ser rezada, o sentido das estações da via sacra, né? O que aconteceu com Jesus, a gente reza com piedade, amor, devoção. Agora você chega lá, não tem mais as cruzes das estações com os significados, né? Tem paróquias que tem os quadros contando o que acontece. Não, mas daí não faz isso. E daí o que tem? A cruz da ecologia, a cruz da desigualdade, a cruz da reforma agrária, a cruz da solidariedade. Isso daí, meus irmãos, não tem nada a ver com catolicismo. Isso tem a ver com ideologia. Então rezemos, esperemos que alguma coisa seja feita, que taquem fogo nesses quadros e coloquem os quadros da Via Sacra novamente, porque isso é descabido. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.